de casa, que o poder do Espírito Santo esteja com você. Nós pulamos um dia aqui do nosso estudo devido ao feriado do 1º de maio. Então, hoje será a terceira parte das lições sobre Daniel. Recapitulando, no primeiro dia nós enfatizamos como Daniel trabalha o tema da soberania de Deus sobre a história. O Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá. Além da soberania, como ele enfatizou as coisas de Deus. E, em terceiro lugar, como Daniel se entregou a Deus e ficou fiel em meio ao povo de Deus, mesmo que tivesse que pagar um preço alto por isso. Na segundo dia, na nossa segunda palestra aqui, nós trabalhamos o contexto histórico da profecia dos 70 anos. A gente pôde observar aqui, descobrir como havia fora do núcleo de Israel profecias também alusivas à Babilônia. E como Deus, através do profeta, deu uma lição ao povo, até com um ar de ironia. Já que vocês estão amando tanto a Babilônia, então vocês também vão servir a Babilônia como todo mundo. Como todo mundo. E nós terminamos falando do grande problema do culto a Marduk. Marduk era o Deus da hora. Era o Deus que todo mundo queria ter. Era o Deus da prosperidade. Era o Deus que parecia forte. Era o Deus que pescava o Leviatã, o Tiamat, como eles chamavam, com o anzol. Um Deus poderoso, até as estátuas de Marduk mostram sempre musculoso e tudo mais, o que parecia uma tremenda desvantagem para o culto hebreu, onde o Deus hebreu não podia ser visto, não podia ser adorado através de imagem. Jerusalém não parecia prosperar, a Assíria é que prosperava e agora a Babilônia indo no mesmo viés da Assíria, então por que adorar esse Deus? Então, hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão da profecia e a propaganda. Irmãos, propaganda, e eu gosto dessa palavra no sentido inglês dela, no sentido anglicista, propaganda. Propaganda é mais do que um comercial. Propaganda é um projeto realmente, muitas vezes oculto, que vai perpassando assim para dominar as mentes. E uma das grandes vantagens da filosofia bíblica da história é que a Bíblia nos impele a colocar o dedo na pulsação do tempo e perceber os eventos enquanto em curso. E aqui já está o meu primeiro apelo para o auditório nessa manhã. Nós devemos ser intérpretes da história, não estudiosos dela. Qual a diferença? É que o estudioso da história, ele simplesmente reconhece a história depois que ela vira passado. Quando é documentário, quando é livro, quando está na estante, aí você vai, reconhece e toma posição. Porém, melhor do que isso é perceber a história enquanto em curso. Hoje, observar a apostasia de Israel, os problemas de Israel é fácil. Emitir juízo de valores. E quando aquilo está acontecendo de novo com cada um de nós? Nós não percebemos. Muitos pais só percebem os erros de educação quando o filho já está dando problema. E ele pergunta, onde é que eu errei? Passou. Onde é que eu errei? Problemas de saúde. É quando a doença começa a chegar, que assim, onde é que eu errei que eu não cuidei da saúde? Nós não conseguimos, muitas vezes, perceber a história em curso, só quando vira passado. Bom, se você depois olhar com calma os capítulos 40 a 55 de Isaías, você vai ver que Isaías ali está sendo uma resposta à propaganda da época, especialmente aquela vista num documento chamado Enuma Elish. Deixa eu explicar para vocês isso. O Enuma Elish, na verdade, é um documento que data da época de Abraão. É antigo. Porém, lembram da Assíria? O Assurbanipal, que foi um dos grandes governantes da Assíria, ele era um camarada que me lembra muito Adolf Hitler. Porque Hitler tinha, por um lado, a genialidade de um demônio e a crueldade de um demônio, e, por outro lado, a sensibilidade de um artista. Hitler gostava de obras de arte, Hitler pintava. Napoleão Bonaparte, a mesma coisa. O livro Grande Conflito até menciona o Napoleão ressuscitando depois do milênio entre os ímpios. Então, Napoleão também não valia nada. Mas ele, praticamente, é o responsável pelo Museu do Louvre.
Quando ele foi invadir o Egito, levou especialistas consigo, historiadores da arte. Assurbanipal também. Então, Assurbanipal, ele fez uma grande biblioteca em Nínive, e nessa biblioteca ele mandava copiar antigos clássicos, antigos mitos dos deuses pagãos, porque ele sabia que através da cultura ele mudaria as mentes. Olha o perigo. Não pensem que é somente a educação cristã que avalia a importância da educação. Filosofias pueris têm o mesmo método. Mesmo método. E é aquele negócio que eu falo para muitos pais: se você não for teólogo para o seu filho, e para muitos pastores, se você não for teólogo para o seu distrito, um herege vai ser no seu lugar. Perceberam? Se você não falar de teologia, outro vai falar no seu lugar. Então, Isaías, sabendo que naquela época todos os livros da biblioteca de Assurbanipal passavam lá, e um deles era o Enuma Elish. Olha como o Enuma Elish, e aqui eu já começo a desenvolver o espírito dessa mensagem de hoje. O Enuma Elish parece muito com o Gênesis, porque são 7 tabuinhas. Vocês estão vendo aqui tem o fragmento de algumas, aqui dá para ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui não mostra as outras 2, são 7 tabuinhas cuneiformes contando a história da criação. Enuma Elish significa quando nas alturas. Essa cópia aqui é do 7º século antes de Cristo, 7º século. Mas o original vem desde a época de Abraão. 7 tabuinhas contando a história da criação. 7 dias no Gênesis contando a história da criação. Na versão do Enuma Elish, o ser humano é criado no 6º dia. Na 6ª tabuinha. Na versão do Gênesis, no 6º dia. Na 7ª tabuinha, os deuses descansam para celebrar a criação. Na Bíblia, Deus descansa para celebrar a criação. Viram como é parecido? Mas lembra aquilo que eu falei, irmãos, não se falsifica uma nota de $8, porque não existe. Falsifica-se uma nota de $100, de $20, e o falso é muito parecido com o verdadeiro. Como Marduk era o grande Deus, me surpreendeu uma coisa: nós não encontramos muitas estátuas de Marduk na região dos judeus. Nós encontramos alguns indícios. Aqui são selos que foram encontrados, especialmente em Amnon, que está ali, olha, hoje seria a Jordânia, que eu não estou conseguindo pegar aqui aqui, peguei, consegui. Sou eu que estou mexendo ou são ela atrás? Aqui, ó, essa região aqui, que está justamente na fronteira do antigo reino de Israel, de Judá, na verdade, não Israel, Judá. Aqui eles encontraram alguns selos, e quando você vê esses selos aqui, por exemplo, o selo D, o F, o A e o B, tem símbolos do deus Marduk. Quando você vê alguns símbolos, alguns elementos ali, são do deus Marduk. Então eu tenho indícios arqueológicos que Marduk foi adorado também em Judá. Mas aí eu tenho uma dificuldade. Se Marduk era o deus mais poderoso, pela propaganda, se Marduk era o deus mais difundido, eu esperava encontrar muitas estátuas de Marduk em Judá. Concordam comigo? Eu terminei falando do mito da grama mais verde. E por que eu não encontro? Aqui vem o primeiro alerta para o povo de Deus hoje. Por causa do legalismo dos judeus em relação à sua fé. Sabem qual que é o grande problema do legalismo? Ele fica precioso demais com alguns elementos da religião e escancara a porta para outros. Lembra que Jesus falou: vocês como mosquito engolem um camelo? Eles não aceitavam Marduk porque sabiam que o único Deus é o Senhor. Mas eles aceitaram elementos do culto a Marduk no culto de Judá. E sabem o que criaram? Sincretismo. E eu estou aqui para dizer para os meus irmãos que o pior tipo de apostasia que há hoje não é a pessoa que abandona a igreja. É aquela que permanece na igreja, trazendo o mundo para dentro dela. O que abandona a igreja é triste, temos que ir lá resgatar essa pessoa, tudo bem, direitinho e tal, não tem problema. Mas só que ele assumiu uma posição: eu não sou mais da igreja. Pode riscar o meu nome, eu não sou mais. Ele abandonou, ele assumiu uma posição.
É mais claro, é mais óbvio. Aí, quando você tem uma programação especial, você manda um folheto, ora. Agora, o sincrético, ele não abandonou a igreja. Ele continua lá. Só que ele quer trazer o de fora para dentro da igreja. Essas estátuas que vocês estão vendo aí, são estátuas que demonstram as reformas religiosas que foram empreendidas ali em Judá e Israel. A reforma de Josias, a reforma de Jeú, Jeú foi no norte, Josias e Ezequias. E essas estátuas, lá no Museu de Arqueologia do NASP, nós temos alguns desses ídolos lá, alguns de vocês tiveram a oportunidade de visitar, e elas estão sempre quebradas. E a gente deduz que a cabeça quebrada é porque elas foram rompidas na época das reformas religiosas. Mas olha o sincretismo, que perigo. Nessa região que está apontada no mapa ali em vermelho, Quintilet Airud, eles encontraram esse vaso quebrado com desenho. Vocês conseguem ver que tem uma silhueta de algo desenhado ali? Meio apagado? Como eu fiz com a imagem de Nabucodonosor, eu vou colocar um desenho por cima para facilitar vocês visualizarem. Assim era o vaso. E sabe o que está escrito em hebraico ali em cima? Para Yahweh, ou Hashem, que a gente não sabe a pronúncia do nome de Deus, para Yahweh e sua Áshera. Áshera. Áshera, no culto cananita, era às vezes vista como esposa de El, mãe de Baal, às vezes é vista como esposa de Baal. E aqui ela é vista como esposa de Yahweh. Um Deus solteirão? Não, ninguém vai querer ouvir um Deus solteirão. Então, já que a gente não pode adorar Marduk, vamos tornar o nosso Deus semelhante a Marduk. Ele vai ter uma esposa. Tem até um livro do Dever, William Dever, a esposa de Javé, agora eu fugi o nome, a esposa de Javé, teve Javé uma esposa. Irmãos, pasmem, houve uma época de apostasia de Israel que eles colocaram uma esposa para Deus. Essa Áshera, ela era a divindade mais adorada feminina que havia naquela época. E tem até vou abrir uma notinha de rodapé aqui para sair de Daniel, só para dar um comentário para vocês. Lá no museu nós temos uma estátua de Yahweh, de Áshera, Azera, como está na tradução em português, eu não sei em espanhol se é Azera também ou se é Áshera. Aserá. Ela não caminhava com os próprios pés. Ela é sempre vista sem pés ou com vestido longo. Quando ela precisava caminhar, sabe como é que ela caminhava? Montada numa besta de carga. E sabe o que ela era? Uma prostituta. E tem um hino ugarítico, a Áshera, entrando no templo de El, para pedir que ele abençoe a construção de um templo e de uma estátua para Baal. Olha que interessante isso. Ela entra no templo de El para requisitar que ele abençoe a construção do templo e da estátua de Baal, para que todo mundo possa adorar a estátua de Baal. E Áshera entra no templo de El, montada no seu animal de carga, na sua besta, e com o seu pão e o seu vinho. E o hino fala o seguinte: todos os que têm fome, comam o pão de Áshera. Todos que têm sede, bebam do vinho de Áshera. Como ela é linda, como ela é sedutora. Isso aqui lembrou alguma coisa para vocês? Você que está assistindo de casa. Apocalipse, capítulo 17. A mulher montada na besta. A interpretação que eu tenho, pastor Bruno, é a seguinte: João, quando viu aquela mulher montada na besta, ele lembrou do culto do Antigo Testamento de Áshera. E o que João entendeu? Porque uma pergunta que a gente faz é o seguinte: o Apocalipse não foi selado como Daniel. Então, uma maneira que eu tenho de saber se a minha interpretação do Apocalipse é correta é se essa interpretação faz sentido naquele tempo. Mas como é que pode fazer sentido para João se ele viveu muito antes daquilo que o Apocalipse estava falando? Da mesma maneira que para nós temos algumas diretrizes do que vai acontecer, mas nós não sabemos os detalhes. Qual a diretriz que João sabia? Assim como no Antigo Testamento o meu povo abandonou o culto a Deus para fazer um culto sincrético com Áshera, a igreja também no futuro
abandonará a Cristo para fazer um culto sincrético com a Babilônia. Eu poderia desenvolver mais esse assunto, mas só para os irmãos entenderem. É um dos trabalhos que a gente faz de teologia físico-contextual. De onde vêm os símbolos do Apocalipse? Ficou claro isso para os irmãos? Olha outro aqui. Herbert Elcom. Eles encontraram também um túmulo onde o sujeito colocou a mão ali, olha, dizendo adorador de Yahweh e sua Áshera. E ele tem lá, tem até a tradução, está escrito lá. O príncipe Uriarro, ele diz assim, o príncipe Uriarro escreveu, bendito seja Uriarro por Yahweh e sua, está errado o português ali, e sua Áshera, pois de seus inimigos ele os salvou. Está escrito aqui em cima, nessa parte, parecem uns rabiscos, mas isso aqui é a inscrição hebraica, paleo-hebraica, não o hebraico que aprende na teologia. Outra coisa que me chamou bastante atenção, em 2020 ou 2021, eles encontraram a 8 quilômetros do Templo de Jerusalém, pertíssimo, 8 quilômetros, um templo pagão. Esse aí, ó. Hoje está um pouco modificado, porque no passado, quando eles descobriram esse templo, foi acidentalmente. Israel estava fazendo um trabalho de rodovia, de construção, quando esbarraram em algo arqueológico. Então, tem uma coisa que a gente chama de arqueologia de resgate. O Brasil não tem muito isso, nem os países da América do Sul, porque nós somos novos. Então, o máximo que vai encontrar é assentamento indígena, ou da época colonial. Mas lá não, você meteu a escavadeira aqui e vai achar uma fortaleza romana de 2000 anos. Mas só que o progresso não pode parar. Você está construindo a divisão sul-americana aqui, encontra um negócio, vai... Mas dependendo da importância do achado arqueológico, eles podem suspender a construção ou adaptá-la. Nesse caso aqui, o que eles fizeram? Lá está, olha, Tel Motsá é o lugar onde eles encontraram esse templo. Estão vendo lá? Tel Motsá. 8 quilômetros está o Templo de Jerusalém. Muito perto. Então, o que eles fazem? Eles construíram por cima a rodovia, vocês entenderam? Fizeram uma ponte. Aí você tem a arqueóloga, a Anne, ela está mostrando o altar pagão da época. E o que me chamou a atenção é que esse altar pagão, que estava no templo pagão de Tel Motsá, ele era feito com pedras brutas, como Deus ordenou que os altares dele deveriam ser. Para algumas coisas são preciosos, para outras não. Com o mosquito, engolem o camelo. Eu não sei se Jorge, se alguém me ajuda aí, isso é um vídeo. Pode tirar o som, eu só quero o vídeo só, por favor. Não sei se vai passar. Não passou? Se não passar, não tem problema. É um vídeo que eu fiz lá, mas depois vocês podem olhar no meu canal do YouTube. Eles colocar Tel Motsá, Rodrigo Silva, eu gravei um vídeo lá explicando detalhes no local. Aí é o pontilhão que fizeram por cima para preservar o sítio arqueológico. Irmãos, eles descobriram ali incensários. Esse que está aqui do lado, escrito Motsá 6544, é um incensário. Eles encontraram outra coisa interessante. O que nós fazemos com o pãozinho de Santa Ceia que sobra depois da cerimônia? Enterra. No passado também era assim, tudo que era usado em duas situações, ou em funeral, era sepultado junto, que contaminava, e o que era usado nas coisas de Deus também era sepultado para que não fosse usado de qualquer maneira. Por exemplo, em muitas sinagogas, eles queimavam a Torá depois de muito uso e enterravam as cinzas para que ninguém usasse de qualquer maneira a Torá. Então, aqui eles tinham preciosismo com as coisas de Deus, mas misturado com o culto pagão. Olha o incensário depois que foi restaurado. Olha o cavalinho aí. Alguns deduzem que esse cavalo pode ser ou de Baal ou da Áshera, porque não encontraram o que estava montado nele. Encontraram também essas estatuetas aqui agora, e nós estamos escavando em Israel. O NASP está tendo um time de escavação que a gente está fazendo em Israel, em Laquis. E o professor, que foi meu professor na Universidade Hebraica e que dirige lá, o professor Joseph Garfinkel, ele levantou uma tese muito polêmica agora. Eu não sei se concordo, se discordo, mas é uma possibilidade. Como eu falei no primeiro dia, a opinião do Dr. Jacques Ducan sobre Daniel e ser castrado ou não. O professor Joseph Garfinkel está acreditando que essas estátuas aqui, pequenas, sejam
estátuas de Yahweh, que os judeus começaram agora a fazer estátua do Deus poderoso, e adorando ali junto com Áshera. Irmãos, aí vocês entendem por que Deus falou dos 70 anos. Aí eu entendo quando eu leio no livro de Jeremias falando assim: por que vocês agora estão apavorados? Subam aos montes. Eu não vou ler os textos aqui por causa do tempo, mas depois se você ler Jeremias, aí você entende o porquê do discurso dele. Vocês vão queimar incenso nos altos? Vão agora procurar os deuses. Eu agora, quando leio Jeremias falando isso, eu já sei que Jeremias provavelmente está falando de Tel Motsar. Agora, eu posso contar a ironia maior? Tel Motsar foi construído por volta do 8º século antes de Cristo. Então, ele passou por vários reis de Judá. 8 quilômetros do Templo de Jerusalém. Os críticos da Bíblia até usaram a escavação arqueológica de Tel Motsar para dizer que a Bíblia está errada, porque a Bíblia falava da reforma religiosa de Josias e de Ezequias. Mas falaram, não teve reforma religiosa, isso é mentira da Bíblia, porque o templo estava funcionando lá. Entenderam a posição dos críticos? A arqueologia desmentiu a Bíblia. Eu falei assim, não, senhor, só se desmentiu a Bíblia de vocês. Eu tive um debate sobre isso lá, até por causa de uma revista que publicou umas coisas aqui no Brasil nesse sentido. Eu falei, veja bem, esse achado arqueológico confirma o texto bíblico. Sabe por quê? A Bíblia, em momento algum, disse que a reforma religiosa de Josias e Ezequias deu certo. A Bíblia só fala que os reis empreenderam a reforma, mas não fala que ele deu certo. E a prova maior que a reforma não deu certo é que os babilônios vieram. Se a reforma religiosa tivesse dado certo, chasing dreams by the sea, echoes of a distant melody, in the lights just you and me, photographs and shades of gold, stories that we've never told, memories that never grow old, in this heart they're always bold. Time moves on but we stay here, in the moments crystal clear, echoes of the yesteryear, in our hearts we hold them near. Fading memories in the light, lost in whispers of the night, in the silence we take flight, holding on to what feels right. Walks through streets of neon glow, silent whispers, tales of woe, in the dark our secrets show, in this art our love will grow. Time moves on but we stay here, in the moments crystal clear, echoes of the yesteryear, in our hearts we hold them near. Fading memories in the light, lost in whispers of the night, in the silence we take flight, holding on to what feels right. In the twilight, shadows play, awful whispers, tales of woe, in the hearts we find our say, in the dawn we'll never stray. Fading memories in the light, lost in whispers of the night, in the silence we take flight, holding on to what feels right. As the days turn into years, through the laughter, through the tears, in the echoes
certo? Os babilônios não viriam. Então esse achado arqueológico confirma o que a Bíblia falou. E dá mais dimensão ainda. Agora, quando eu leio Jeremias, eu falo assim, agora eu sei o que Jeremias falou. As ironias que Jeremias fala. Vocês estão indo lá no alto do monte para adorar? Continuem queimando incenso lá. Peçam os deuses pagãos para livrarem Jerusalém agora. Olha que curioso. Eu falei que Tel Motsar existia desde o 8º século a.C. Nabucodonosor veio ou ele ou mandou o seu exército, porque eu falei, a gente não sabe se Nabucodonosor veio em pessoa ou mandou o exército dele, né? Ele veio a Jerusalém em 587 a.C., destruiu o templo de Jerusalém. Amanhã eu vou mostrar a destruição do templo, cinzas do templo destruído. Vou mostrar na palestra de amanhã. Agora, olha que curioso. O exército babilônio destruiu o templo, destruiu Jerusalém, amanhã vocês vão ver o grau de destruição, mas não destruiu Tel Motsar. O templo foi abandonado, ele não foi destruído. Deus ensinou uma lição para o povo. Nabucodonosor não destruiu o templo de Tel Motsar, ele foi abandonado. Sabe aquele negócio que algumas pessoas vêm pelo amor, outras têm que vir pela dor? Israel teve que ter uma lição muito dura sobre o problema da idolatria. Vamos ler de novo Jeremias capítulo 29, verso 10. Nós falamos ontem dos 70 anos de cativeiro, mas eu acho que compensa nós lermos novamente esse texto para os irmãos entenderem até a ironia de Deus. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta para esse lugar. Olha que interessante. Logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos. Lembra que eu mostrei a profecia de Marduk, que eram 70 anos para a Babilônia, que no 11º foi de prosperidade? É isso aí. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, que Jeremias, quando fala da profecia, vê a palavra do Senhor, vocês vão ficar cativos. Quando Daniel estava na Babilônia, ainda em grande angústia, percebendo que os 70 anos estavam acabando, Daniel pensou, agora o povo vai ficar aqui para sempre. Por quê? Raciocine comigo. Eu falei na intervenção anterior que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia, porque Deus falou, olha, já que vocês amam tanto os babilônios, eu vou fazer vocês também ajudarem os 70 anos de prosperidade deles. Salmo 109, 17 a 19. Amou a maldição, que ela o apanhe. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, seja-lhe a roupa que cobre e como cinto com que sempre se cinge. Ou seja, esse salmo aqui é um salmo que reflete esse contexto. Israel, você quer isso? Eu vou te dar isso então. Você quer um mundanismo? Eu vou te dar um mundanismo. Eu vou dar isso para você. Você quer isso? Há um episódio muito irônico envolvendo a esposa do grande pregador Billy Graham. Quando uma vez alguém lhe perguntou sobre a violência, a delinquência que estava nos Estados Unidos, ela falou, esse discurso dela é famoso, essa entrevista. Ela falou assim, mas o que vocês queriam? Vocês agora proibiram de fazer oração na sala de aula. Estão promovendo culto satânico. O país que era o país da reforma protestante, o país dos pioneiros, o país da liberdade religiosa, agora está cuspindo na Bíblia. Não querem mais saber de Deus. Não fazem mais o culto doméstico. O que vocês querem? Vocês estão recebendo apenas aquilo que vocês pediram a vida toda. Vocês, com os atos, estão pedindo para Deus ir embora. Ele foi embora e tirou a proteção dos Estados Unidos. Israel gostou tanto da Babilônia que foram para lá. Está gostando da Babilônia? Vai para lá. Sabe, vai morar com seu pai. Agora que eu contei isso para vocês, olha com que teor devemos ler Apocalipse 18, quando fala, caiu a grande Babilônia. 18 e o 14 também na mensagem angélica. Sai dela, povo meu. Eu sempre que pregava isso, e continuo pregando, não achei que estava errada a aplicação, a gente sempre fala dos sinceros que estão em Babilônia. E está certo, a aplicação é essa. Deus vai trazer os sinceros que estão em Babilônia para o povo remanescente. Porém, eu acho que tem uma aplicação não excludente
mas análoga anterior. É o seguinte: meu povo, saiam também do espírito de Babilônia. Sai dela, povo meu. Eu vejo duas aplicações hoje para esse texto. Para o que está na confusão de Babilônia religiosa, para que saia dela, e para aquele que, mesmo em meio ao remanescente, ainda está apaixonado pela Babilônia, apaixonado por Marduk, apaixonado pelas coisas de fora, querendo trazer o sincretismo para cá. Daniel, então, ficou tremendamente angustiado quando, no final dos 70 anos do cativeiro, ele viu que nada havia mudado. Aí Deus chegou para ele e falou: Daniel, fique tranquilo, meu filho. Eu vou ter misericórdia do povo. Eu vou ter misericórdia do povo. Quando Pedro, foi o sermão que eu preguei ontem na Igreja Central, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu o perdoe? 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na Bíblia, Deus nunca ordena algo que Ele primeiro não deu o exemplo. Antes de ordenar ao povo guardar o sábado, ele guardou o sábado. Antes de ordenar o povo a amar, ele amou. Antes de ordenar o povo a fidelidade, ele foi fiel à promessa de Abraão. A promessa que fez Abraão. E quando ele vira para Daniel e fala: Daniel, eu vou dar uma chance para o povo se arrepender. 70 vezes 7. 490 anos das 70 semanas. O que são 70 semanas, se não? 70 vezes 7. O que Jesus respondeu para Pedro é uma miniatura do que ele mesmo estava fazendo pelo povo de Israel. Agora, como eu falei no início desse sermão, de nada adianta estudar a história se eu não me tornar um intérprete dela. De nada adianta estudar o passado se eu não colocar o dedo na pulsação do tempo e perceber os riscos que eu estou enfrentando hoje. O que nós podemos aprender sobre isso? Jesus ainda não voltou para nos dar uma chance de misericórdia. Mas a paciência de Deus tem seu limite. E quem sabe eu posso terminar hoje com um apelo para todos nós, incluindo com força esse que vos fala. Sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice dos seus delitos, nem participe da sua destruição. Porque Babilônia caiu. Sai dela, povo meu. E no culto de amanhã, nós vamos encerrar essas lições, mostrando qual é a esperança do povo de Deus em meio à Babilônia. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé e fazer oração? Obrigado, querido Pai, por tua bênção, por teu amor, por teu cuidado. Obrigado pelas lições que nós temos vindas da Bíblia Sagrada, o teu livro, inspirado, pronto para nos dar orientações, doutrinas, normas de vida e também o caminho da salvação, que é através de Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, os pecados que tenhamos cometido contra Ti, pecados pessoais, individuais e também pecados coletivos. Pecados que talvez nós nem tenhamos a consciência deles. Perdoa-nos por esses também, Senhor. E leva-nos de volta da Babilônia para a Nova Jerusalém.
É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.